Daí pessoal, tudo bem? Eu sou o Eufânio, sou urologista aqui em Campo Mourão já há quase 20 anos e hoje nós vamos chamar a atenção de toda a comunidade, conversar, bater um papo sobre o Novembro Azul, sobre as doenças que acometem mais comumente os homens e também sobre os cuidados que nós temos que ter com a nossa próstata. Agora em novembro nós, como todos os anos, novamente os urologistas de todo o Brasil vem usar esse mês para chamar a atenção de toda a comunidade, de toda a população brasileira, no sentido de termos maiores cuidados com a saúde masculina. Assim como nós temos o Outubro Rosa nas mulheres, nós temos então o Novembro Azul, né? Obviamente que o Novembro Azul é uma lembrança maior para o cuidado com a próstata, que é o câncer nos homens mais comum, né? Que existe, é o câncer de próstata. Mas de um modo geral nós queremos também chamar a atenção para que todos os homens tenham consciência que tem-se a necessidade de fazer os seus exames periódicos, não só da próstata, mas cuidar de um modo geral de sua saúde física, da sua saúde orgânica, e especialmente numa época onde a população vai viver mais e nós, enquanto vivemos mais, temos que ter qualidade de vida, né, para termos uma melhor idade realmente boa e melhor, como diz o próprio nome. Então, agora nós estaremos então passando esse mês de novembro, chamando a atenção de todos para esse assunto. Os homens estão envelhecendo e a sociedade, a população está envelhecendo cada vez mais, que bom, né? E em especial, os homens existe, além das doenças da próstata, algumas preocupações que são importantes, são as doenças do envelhecimento masculino. Nós temos uma especial atenção para a andropausa. Em torno de 30 a 40% dos homens podem desenvolver andropausa após os 40, 45 anos, que na verdade se trata de uma diminuição da produção da testosterona por parte dos testículos. Nas mulheres, 100% das mulheres têm a menopausa, que é a produção de hormônio feminino fica totalmente cessada após a última menstruação, enquanto que nos homens apenas 40%. Mas tem um impacto na qualidade de vida muito grande dos homens a andropausa, em especial a questão realmente da libido, o desejo sexual diminui, os sintomas psíquicos são muito semelhantes aos quadros depressivos e distúrbios de ansiedade, além de ter uma força muscular diminuída, existe uma sonolência muito exagerada, uma sudorese, suores muito comum, muito intenso, e tem uma preocupação muito grande que é o envelhecimento dos ossos mais rapidamente. O diagnóstico é simples, né? É feito através de um exame de sangue simples, chamado testosterona, e o tratamento também é simples, que é a reposição hormonal, desde que não haja nenhuma contraindicação. Então fica a primeira mensagem, que dentro do envelhecimento masculino, a andropausa é uma situação que nós temos que nos preocupar. Um outro quadro que a gente tem que nos preocupar são os distúrbios sexuais, que são oriundos do envelhecimento. Em especial, os distúrbios de ereção, né? Os problemas da ereção, que também são normalmente problemas tratáveis. Às vezes os problemas são de ordem psíquica, mas às vezes é de ordem orgânica. Por exemplo, diabetes, os fumantes, aqueles que têm muitas gorduras no sangue, como os colesteróis, os triglicerídeos altos, alguns medicamentos que se usam pode diminuir também o desejo sexual ou diminuir, levar a problemas de ereção. Ou seja, de um modo geral, diabético e fumante são os dois quadros mais preocupantes. E também tem tratamento. Então os problemas de ereção são perfeitamente tratáveis, às vezes com comprimidos, injeções, às vezes, em último caso, até com as próteses penianas, que são em extremas situações que a gente coloca e cada vez mais incomum de se colocar. Mas, de um modo geral, os problemas de ereção são tratáveis, assim como os distúrbios ejaculatórios, que também pode acontecer, como ejaculação precoce ou ejaculação retardada. Então, tudo isso está dentro de um contexto do envelhecimento masculino. Sem ser o câncer da próstata, quando envelhecemos, a nossa próstata também se desenvolve, ela cresce, é natural crescer. Não deveria ser chamado de doença, mas a hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento natural da próstata, e ocorre em 90% dos homens após os 45, 50 anos, traz sérios transtornos à saúde masculina no seu envelhecimento, em especial a maneira de fazer o seu xixi, a maneira de urinar. A pessoa fica com a urina um pouco presa, levanta várias vezes à noite,
tem dificuldade de urinar e tudo isso é tratável, né? O crescimento prostático benigno, que não tem nada a ver com câncer e que é muito comum, ou seja, a cada 10 homens, 9 terá, e isso pode ser perfeitamente tratado com medicamentos e muito raramente, ou não vou dizer raramente, mas de uma forma incomum, necessita também de cirurgia. E é importante tratar esse crescimento da próstata, inclusive para preservar a bexiga, em contrapartida preservar também os rins. Os rins podem parar por causa da próstata. Então, aqueles que estão urinando mal, fica a mensagem, procure auxílio de um urologista para que possa ver o que está acontecendo. A mensagem principal que se tem dentro do Novembro Azul e por que o Novembro Azul foi criado é por conta do câncer de próstata. Quando nascemos, nós homens temos uma chance em 6 de desenvolver o câncer de próstata em algum momento da vida, né? E se envelhecermos bastante, se vivermos 100 anos, praticamente nós temos 100% de chance de desenvolver o câncer da próstata. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o câncer da próstata é uma doença também do envelhecimento. Mas quando ela surge num período mais precoce, especialmente com menos de 65, 70 anos, ela pode sim tirar a sua vida. Por conta disso, a gente tem que se preocupar em fazer o diagnóstico precoce dessa doença quando ela existe em pessoas mais jovens. O urologista fala que o homem jovem é quando tem menos de 65, 70 anos. O incrível é que o câncer de próstata, diferente do crescimento da próstata benigno, o câncer de próstata normalmente é assintomático. Ele não dá absolutamente nenhum sintoma porque ele não acomete o canal da urina, ele não cresce no interior do canal da urina. Basicamente, nós temos duas ferramentas muito básicas para a gente poder desconfiar da necessidade de continuar investigando a próstata. É o PSA, que é um exame de sangue simples que se colhe, e o exame de toque. Esses dois exames nos dão uma certeza da necessidade de evoluir com a pesquisa através de uma biópsia ou através de uma ressonância da próstata, em torno de 95, 97% de chance. Ou seja, fazendo o PSA e fazendo o exame de toque, você tem mais de 90% de possibilidade de dizer que você pode ter algum problema de próstata que lembra um câncer de próstata ou que você pode voltar em um ano e meio, 2 anos de forma muito tranquila. Bom, uma vez que se desconfia, ou através do exame de sangue ou através do exame de toque, não tem o mais importante, os dois se complementam. Então, uma vez que se desconfia disso, aí tem que ser feito biópsias. Uma vez que se tem biópsia, se for positiva e tiver um câncer de próstata, nós podemos tratá-lo de forma muito segura. Às vezes, inclusive, esse tumor nem precisa ser tratado, ele só precisa ser vigiado, acompanhado, né? Porque pode ser que ele vai desenvolver de uma forma muito lenta, vai demorar 20, 30 anos para desenvolver e não haja necessidade de tratar, mas ele precisa ser conhecido. No entanto, se for um tumor que tem uma capacidade de agressividade, isso a gente vê através da biópsia e dos exames, ele deve ser tratado. E o tratamento curativo para esse câncer de próstata normalmente é a cirurgia e ou a radioterapia. Eu particularmente sigo a preferência de fazer um tratamento cirúrgico, porque uma vez tratado a cirurgia, o potencial de cura acima de 90%. E se a doença eventualmente um dia voltar, nós temos a radioterapia para fazer. Mas a radioterapia é tão ou quanto eficiente com relação à cirurgia também. Algumas sequelas são possíveis, mas todas as sequelas, de um modo geral, são tratáveis, em especial a impotência pós-tratamento do câncer de próstata e a incontinência urinária, que é perder urina na roupa, que também é possível de ser tratado após a conclusão do tratamento. Esse é o tratamento do câncer de próstata e você consegue ficar curado. No entanto, se você insistir em não procurar auxílio médico ou não procurar estudar o seu corpo, não aproveitar esse chamado do Novembro Azul e eventualmente você perder a oportunidade de fazer o diagnóstico de um câncer de próstata no momento ideal, é bem possível que essa doença se alastre ou que ela avance. E aí, nesse caso, nós perdemos o time, o momento correto, o momento de ouro de fazer o tratamento do seu câncer de próstata. E aí, então, essa doença traz grandes dificuldades para o tratamento curativo e aí não mais iremos curar a doença, e sim manter você vivo. E para manter você vivo, aí nós temos que fazer o uso de hormônios que tem muita semelhança com hormônios femininos. Porque o câncer de próstata ele está originário com a testosterona, tem alguma relação com a testosterona, que é o nosso hormônio masculino. E aí você passa a ter grandes dificuldades de convívio sexual com a sua parceira. Então, o tratamento curativo é o ideal. O tratamento paliativo não é o ideal. Também temos tido muitos avanços na medicina, na urologia de um modo geral, em fazer com que a pessoa não morra,
ou seja, que a pessoa não perca a vida, mesmo que a doença esteja avançada. Mas aí tem grandes consequências na vida sexual, na vida psíquica dessas pessoas. Então fica a mensagem. Procure o seu urologista após os 45 ou 50 anos. Então, é 45 ou é 50, Eufânio? Bom, de um modo geral, aos 50 anos é a idade ideal. Mas se você é da raça negra ou tem alguém na família que tem câncer de próstata, parentes de primeiro ou segundo grau, ou que tem câncer de mama na família, em parentes de primeiro e segundo grau, eu aconselho você já procurar aos 45 anos. E essa é a mensagem. De um modo geral, existem outras doenças que nós vamos olhar também. As gorduras do sangue, o diabetes, os exames gerais. De um modo geral, o urologista ele tem condição de fazer uma boa avaliação médica, como um clínico geral do homem. Mas a especial atenção mesmo fica para as doenças do envelhecimento masculino, andropausa, problemas de ereção e questões urinárias com relação ao crescimento da próstata e, em especial, mais especialmente ainda, o câncer de próstata. Um abraço a todos.